a qualquer momento, você pode começar a reescrever a sua história de uma forma diferente. Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Mais um episódio do nosso podcast Vida Leve e Consciente no ar, e hoje nós vamos aprofundar um assunto familiar. Aquelas heranças que passam de geração para geração, padrões de comportamento, crenças. Se você se vê preso em uma história que parece que foi parecida com seus pais, parecida com seus avós e você parece que não tem escapatória, acredita, você tem sim. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Se você está aqui no podcast pela primeira vez, seja super bem-vindo. Eu te convido a conhecer o meu trabalho também nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Você pode me encontrar como Roberta Zanata no YouTube e @robertazanata.oficial no Instagram, e o meu site. Eu sou terapeuta, quem sabe eu posso te ajudar com alguma questão aí nessa jornada. É o robertazanata.com.br. Quem estuda muito a questão da ancestralidade, de padrões que vão passando de geração para geração, é a psicologia sistêmica. E a constelação familiar também trabalha muito isso. A gente percebe alguns padrões que vão repetindo de geração para geração de uma forma inconsciente. A gente até diz que às vezes são algumas maldições que passam de geração para geração. E eu mesma tive um caso que eu atendi. Ela foi abandonada quando grávida pelo namorado. A mãe foi abandonada pelo pai quando grávida e a avó também. Então a gente vê alguns padrões muito claros, né? Mulheres que abortam de geração atrás de geração, alguns homens que têm vício com bebida alcoólica que passa de geração para geração, né? E não necessariamente tendo componente genético nisso. A gente realmente percebe padrões que se repetem de uma geração para outra, e em algumas famílias é tão forte isso que a gente pensa, é uma sentença, né? Aconteceu com meu pai ou com a minha mãe, aconteceu com meus avós, está acontecendo com a minha irmã, com meu irmão, vai acontecer comigo também. A gente realmente vê como algo que não tem muita escapatória, né? Às vezes é um padrão mais recente, é alguma coisa que vem da geração passada só, dos nossos pais, mas a gente se percebe vivendo a mesma situação. Homens vivendo relações muito parecidas no casamento, mulheres percebendo também que estão repetindo o padrão de comportamento da mãe com relação à esposa com relação à escolha do parceiro. Isso é fato, isso é muito claro que nós temos muito dos nossos pais, são nossas referências, foram eles quem criaram parte da nossa autoimagem, né, entre outras referências ao longo da vida. E a questão é que quando a gente se depara repetindo padrões de comportamento dos nossos pais ou dos nossos criadores, dos nossos cuidadores, às vezes a gente não sabe o que fazer com aquilo. A gente percebe que faz mal, percebe que não é funcional, percebe que traz dano, mas eu não consigo sair daqui e eu estou fadado a isso. É a minha sentença. Meu futuro vai ser igual, porque meu presente está sendo igual. Mas aí eu quero muito que você saiba que você pode quebrar a tua ancestralidade. Não é não honrar, não é negar, muito pelo contrário, a gente precisa honrar quem passou por aqui antes de nós e quem nos deu espaço, quem nos deu lugar, quem nos deu a vida. Nós precisamos honrar isso tudo, porque são padrões que vão se repetindo. Então, se os nossos pais fizeram algo com nós, com a gente, situações difíceis na criação, a gente precisa ver, né, que esses pais tiveram pais, e então é difícil, tem coisas que a gente consegue justificar com padrões, tem coisas que a gente não consegue justificar, mas o que eu quero te dizer é que você consegue.
Quando a gente se terapeutiza, né, uma pessoa terapeutizada, ela consegue olhar e perceber quais são as crenças que ela está reproduzindo, quais são as crenças e quais são os padrões de comportamento, as repetições das ações no dia a dia que estão trazendo sofrimento para si, que estão dificultando a sua relação, que estão dificultando a sua relação com o dinheiro, a sua relação profissional, a sua relação, né, consigo mesmo, com a sua espiritualidade. A gente consegue quebrar a nossa ancestralidade, sim, com honra, com gratidão aonde chegou, ao que passou, ao que passaram por nós, né? Muitos ancestrais tiveram sacrifícios, né, para dar a vida para alguém, para nós estarmos aqui hoje. Enfim, a sistêmica tem, né, uma visão de gerações passadas lindíssima, muito bela mesmo. E acho que é por isso que a constelação familiar ela é tão eficiente, né, tão efetiva para essas questões. Então entenda que você não está fadado. Você pode fazer diferente, porque alguém nesse ciclo de geração para geração precisa ter consciência do que está acontecendo para quebrar. Então chega um momento que alguém na família, alguém que está disposto a trazer um entendimento maior sobre as coisas, sobre si mesmo, alguém que está mais disposto a trabalhar o desenvolvimento pessoal, alguém que tem esse ímpeto, essa vontade de se autodescobrir, de compreender, né, seus padrões disfuncionais, que tem vontade de mudar, que tem vontade de melhorar, que busca uma ajuda ou que busca se olhar através da autoajuda, através de ferramentas, de livros, de processos, de retiros espirituais, terapia, tem tanta coisa, né, que a gente pode fazer por si mesmos. E alguém na família vai ter essa luz, e se foi você quem despertou para isso, saiba que tem como você ter uma vida diferente da vida que os seus pais tiveram, do que teus avós tiveram. Existem muitos casos, gente, de pessoas que se boicotam na vida porque pai e a mãe tiveram condições financeiras difíceis, ou tem um casamento muito difícil, e os irmãos também tiveram, porque seguiram os padrões, e você se percebe seguindo de novo também. E aí você se sabota financeiramente, você não consegue ter uma vida próspera porque os teus pais não tiveram, e você acredita que você tem que ter fidelidade com eles. A sua mãe tem um casamento difícil com o seu pai e você se coloca numa situação de ter uma relação muito difícil para não dar certo, porque você tem uma fidelidade com o sofrimento da tua família e você acredita que não pode trazer uma visão diferente que vai trazer algum tipo de embate, de inveja, de prosperidade, de abundância em todas as áreas, não só financeira. Muitos padrões de inconsciência que sabotam a nossa vida, que sabotam a nossa felicidade, e a gente não percebe, a gente não sabe. Então eu sempre digo, se tem muito sofrimento na tua vida, tem alguma coisa de errado, porque não é para ser tão pesada as coisas assim. Desafios a gente enfrenta, dificuldades a gente enfrenta, dores vão vir pra gente crescer, pra gente aprender, pra gente evoluir. Mas nada tem que ter tanto sofrimento assim a ponto de te estagnar. E se alguma área da tua vida, alguma situação, você tá muito preso a um sofrimento que tá difícil demais, tá pesado demais, ali pode ter algum mecanismo inconsciente te sabotando, te fazendo ficar ali e não sair daquela dor, e não sair daquele sofrimento. É uma escolha a gente ficar sofrendo, né? Tem uma frase oriental que fala que, né, dor é obrigatório, sofrimento é opcional. E não leva ferro e fogo essa frase, mas ela tem um fundo de sentido que a gente não precisa aumentar a nossa dor diante de algo que já é doloroso. Então, se tá muito pesado, dá uma olhada, vê se não tem algum padrão inconsciente te fazendo sabotar a tua vida, sabotar a tua felicidade, sabotar o teu sucesso, o teu crescimento. E pode sim ter a ver
com a família, né, com o teu passado, com a tua criação, ou com gerações passadas que às vezes a gente herda de uma forma energética alguns padrões. Às vezes a gente nem conheceu a nossa avó, a nossa bisavó, mas a gente repete alguma coisa de gerações passadas que pularam até uma geração e aparentemente a gente não sabe, não tem uma explicação, mas quando a gente vai investigar de uma forma sistêmica, tá lá. Alguém passou por aquilo e de uma forma energética isso foi se passando de uma geração para outra. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa sistemática familiar, eu te aconselho que você leia um pouco da produção do Bert Hellinger, que ele é o pai da constelação familiar, e eu tenho certeza que tem muita coisa aí na tua vida que você vai entender baseado nos ensinamentos dele. É um tesouro muito grande. Obrigada pela companhia, a gente fica por aqui, a gente se vê ao longo da semana nas outras redes sociais e segunda-feira a gente se encontra aqui novamente. Um beijo, boa semana!